Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para exaltar o nome do nosso Pai, glorificar o nome dEle. Nós fizemos isso por muitas noites na nossa casa, né? Acompanhando os irmãos pela live. Mas hoje Deus nos deu a graça de estarmos aqui, uma parte, reunidos, né? Já nos reunimos de manhã e agora estou aqui com alguns irmãos. Louvo ao Senhor pela vida de vocês. Nós queremos também saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando através dessa live. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a tua vida, meu irmão, assim como tem alcançado a nossa aqui neste lugar. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé no nome de Jesus. Nós vamos orar ao nosso Pai. Fecha os teus olhos nessa noite. E nesse momento a nossa oração ela vai começar diferente. Nós vamos começar como forma de agradecimento. Eu não sei se você já teve tempo hoje, se você já parou para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na tua vida, por tudo que Ele tem feito, pela tua saúde que Ele tem te dado, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado da sua família. E essa é a tua oportunidade. Então, nessa noite, nós vamos começar a agradecer. Pode levantar a tua voz ao Senhor e agradecer a Ele. Agradece da tua forma, como tu quiser. Agradece o que tu tem pedido ao Senhor. E se Ele já te deu, ou se Ele não te deu ainda, mas agradeça. Porque o Senhor, Ele é um Deus supridor. É um Deus que nos alcança, é um Deus que tem cuidado de nós. E nós somos gratos por isso. Aleluia. Obrigada, Senhor, por teu amor. Obrigada, Senhor, por tua graça. Obrigada por tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados em nosso favor. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigada por nossa saúde. Obrigada porque Tu tem estado conosco, Deus, a todo momento, a todo instante. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para Te exaltar, Senhor, entoar cânticos ao Teu nome. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque, Pai, Tu nos trouxe a este lugar. Obrigada pelos nossos irmãos que têm nos acompanhado de casa. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque Tu tem estado conosco. Ah, Deus, nós estamos passando por dias difíceis, mas ainda assim Tu tem sido o nosso sustento, o nosso amparo, o nosso refúgio, Deus, a nossa fortaleza. Deus, muito obrigada pelo Teu amor. Agora nós vamos, irmãos, glorificar o Senhor e fazer as Suas preces. O que você tem a pedir nessa noite, esse é o momento. Eu não sei o que tu tem pedido ao Senhor, eu não sei o que você quer pedir agora ao Senhor, mas esse também é um momento de oportunidade que o Senhor tem te dado, de se quebrantar diante da presença dEle, de falar, olha, Senhor, estou aqui me derramando diante de Ti. Talvez você tenha pedido renovo espiritual para o Senhor e essa seja a noite de você receber. Talvez você esteja pedindo ao Senhor uma restauração para alguém da sua família. Talvez você tenha pedido a restauração em relação à sua saúde, nós não sabemos. Mas este é o momento de se derramar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai atender aos teus pedidos. Mas não no teu momento, no momento dele. Porque o Senhor ele faz como Ele quer. E basta obedecer. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, Pai, pedir a Tua presença neste lugar. Eu sei, Senhor, que Tu se faz aqui, Pai. Eu sei que Tu está presente neste lugar, Senhor, alcançando almas, alcançando corações. E nós pedimos, Senhor, nessa noite, corações quebrantados diante da Tua presença. Nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, corações derramados, contritos a Ti. Senhor, que Tu possa, Deus, estender as Tuas mãos em nosso favor, alcançar o nosso coração, tirar toda a preocupação, tudo que não provém de Ti, e que nosso interesse, Senhor, nessa noite seja em dar, Senhor, oferecer, Senhor, um perfeito louvor a Ti, oferecer um culto agradável a Ti, e que Tu receba, Senhor, a nossa adoração como um cheiro suave às Tuas narinas. Senhor, que a Tua igreja seja tocada, ministrada no íntimo, no profundo. Deus, tudo, Senhor, que nós estamos necessitando nessa noite, que Tu possa nos alcançar de uma forma especial. Pai, no nome de Jesus, esse culto é para Ti, Pai. Esse culto é Teu, Senhor. Alcança, Senhor, os nossos irmãos em casa, Deus. Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que Teus filhos têm pedido. Eu não sei quais são as necessidades deles, Senhor, nessa noite, mas Tu sabes. E eu Te peço, Senhor, ministra no coração de cada um de uma forma especial, aleluia. E nós Te louvamos, Deus. Nós Te engrandecemos, Pai.
porque Tu és santo, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és exaltado, adorado em todas as nações. Que toda a terra, Senhor, possa proclamar o quanto Tu és grande, Senhor, o quanto Tu és maravilhoso, Deus, o quanto, Senhor, Tu derrama da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, o quanto Tu derrama da Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Nós Te louvamos, Pai eterno, exaltamos o Teu santo nome, aleluias. E nós vamos continuar exaltando esse Deus no livro de Salmos 103. Nós vamos ler alguns versículos deste livro, deste capítulo. O livro de Salmos, capítulo 103. Esse salmo fala das misericórdias do Senhor. E nós sabemos que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nessa noite nós vamos bendizer o nome do Senhor com este salmo, amém? Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso pela tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus, porque o Senhor é quem te dá graça, porque é o Senhor quem te sustenta, porque é o Senhor que tem te fortalecido, tem te dado fôlego de vida. Eu posso ouvir um glória a Deus, porque você está aqui nessa noite, porque foi permissão do Senhor, porque o Senhor te deu saúde para isso, o Senhor te deu condição de estar neste templo, neste lugar, para adorar o nome dEle. Então nós vamos declarar que o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade para passear neste lugar, mas principalmente que ele tem liberdade para habitar no teu coração e fazer morada. Aleluia! Você é livre nessa noite. Nós somos livres aqui para adorar o Senhor. Nesse momento tem algumas coisas que nos impedem de estar como nós gostaríamos, mas nada te impede de dar glória, nada te impede de glorificar, nada te impede de exaltar esse Deus, nada te impede de estar na presença dEle exaltando a este Deus. Nós sabemos que as máscaras deixam um pouco abafado, mas o que importa é o Senhor ouvir a tua adoração, aleluia. Então glorifica esse Deus, meu irmão, se derrama, porque quando tu estava na tua casa, tu estava lá falando, como eu queria estar na igreja com os meus irmãos, como eu queria estar adorando nessa noite. O Senhor, Ele te deu esta oportunidade, e você está aqui nessa noite, então você é livre para exaltar este Deus. Esqueça aí o teu irmão, aproveita que ele está distante e entra no profundo, entra na presença do Pai. A mesma coisa para os irmãos que estão em casa. Aproveita que você é na sua casa, na sua intimidade, no seu aconchego, e chama o Senhor para passear no teu lar. Aleluia, vamos declarar que o Senhor tem liberdade para estar aqui. Glória a Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Declare mais uma vez que o Senhor, Ele tem liberdade para passear neste lugar. Fala, vem, Senhor, aqui é o teu lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito Santo.
de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Solta a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou a casa, a morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Peço, Senhor, para transformar o que precisa, meu Deus. Ah, Senhor, tantas coisas em mim, Senhor, que precisam ser mudadas, Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e declara, Senhor, eu sou tua casa, aleluia. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Se você pedir com fé, eu creio que Ele tem poder para mudar o que você precisa nessa noite. Aleluia. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Senhor é perfeito. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele perdoa os teus pecados e não é pela metade não, querido. É por completo, Ele te sara. o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara. Porque você é casa, porque você é templo. Glorifiquem. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, por teu amor incondicional em nosso favor. Obrigada porque tu és um Deus perdoador. Um Deus, Senhor, que quando nós nos redimimos de verdade, Pai, de coração contrito, tu esqueces os nossos pecados e sara a nossa alma. Tu nos transforma por inteiro, Senhor, e nos faz novo. Nós vamos declarar que o perdão dele é completo. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Levanta as tuas mãos aos céus, aleluia. O teu perdão é completo, Fala, vem, Pai, com teu o teu amor. perdão é completo. Perdoa. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Ele sara as tuas feridas. O teu perdão é completo,
neste lugar. Aleluias! Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. Continue, irmão, nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Contrito é Ele, não se dispersa não. Deixa o Senhor falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aceite ser moldado nessa noite, meu querido. Você já declarou que o perdão do Senhor é completo, então deixa Ele te moldar por inteiro. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso ex-oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso ex-oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso ex-oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa música ela é uma oração. Então, faça dessa música uma oração nesse momento. Você continua com a liberdade no Senhor para adorar. Eu sei que aí tem barulho de adorador, mas é a presença do Senhor que importa. Glória a Deus. Aleluias.
Enquanto nós estivermos cantando, os irmãos já podem tirar os dízimos e as ofertas. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. A palavra do Senhor em Êxodo, a partir do capítulo 32, ele vai relatar a trajetória de Moisés. O Senhor, ele permite tirar aquele povo do Egito até a terra prometida. Chega um determinado momento da caminhada até a terra prometida que o Senhor, ele se ira contra aquele povo. E aí o Senhor fala: ó Moisés, a partir daqui eu enviarei um anjo e esse anjo irá com esse povo. E Moisés, inconformado, Moisés, ele chama o Senhor e fala: Senhor, não permita que eu saia daqui sem a tua presença. Moisés, ele estava preocupado com a presença do Senhor. Moisés, ele já tinha a promessa, mas não adiantava ter a promessa, não adiantava ter a terra prometida se não tivesse a presença do Senhor. Talvez você já tenha a promessa, talvez você esteja a caminho da promessa, mas saiba que não adianta estar na promessa se você não tem a presença do Senhor. Por isso vamos declarar nessa noite: Jesus, a tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a tua presença é o meu remédio. Eu posso ter a promessa, Senhor, mas se eu não tiver a tua presença, não importa. De nada adianta se eu não tiver a tua presença, Senhor. Aleluia.
Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo tu és, Deus. Aleluia. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero derramar. Purifica meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Tira o meu louvor e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar
teu santo nome, Pai. Nós começamos este culto, Deus, te agradecendo. E nós queremos encerrar este louvor, Senhor, agradecimento ao teu nome também. Obrigada, Senhor, porque tu se fez presente neste meio. Nós começamos este culto te convidando, Pai, a passear neste lugar, dizendo que tu tens liberdade para passear em nosso meio, não que tu precisa, Senhor, ouvir isso. Mas, Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome. Nós te pedimos, continua conosco, Deus, neste lugar. Continua falando aos nossos corações, Senhor, através da pregação. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Livro de Crônicas, 1 Crônicas, no capítulo 21. Amém. Todos os irmãos encontraram? Glória a Deus. Então Satanás se levantou contra a Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan. Então trazei-me a conta, para que eu saiba o número deles. Joabe, porém, respondeu: Ó Senhor, acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como ele é. Ó rei, meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que querer isto, meu senhor? Por que traria este mal sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi a soma de número dos homens de guerra. Em todo Israel havia 1.100.000 homens que arrancavam a espada, e 470.000 em Judá. Mas Joabe não incluiu entre eles os de Levi e os de Benjamim, porque a palavra do rei foi abominável. Esta ordem também desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Amém, irmãos? Amados do Senhor, nessa noite nós vamos refletir um pouco nesse texto, na palavra do Senhor. A Bíblia ela é fantástica. A Bíblia ela traz exemplos para que a gente venha nos comparar. A Bíblia vai falar acertos e erros do povo de Deus. A Bíblia não vai fazer omissão disso. E tudo isso serve de exemplo para que a gente venha ter um parâmetro de vida, para que a gente venha analisar atitudes boas para ser copiadas e atitudes não tão louváveis para que não venhamos como praticar em nossas vidas. A história, irmãos, começa com um censo. O rei Davi, depois de algumas guerras vencidas,
depois de algumas batalhas conquistadas, depois de um êxito, um sucesso muito grande, o rei Davi, ele, sem nenhuma orientação de Deus, por sua própria vontade, o rei resolve fazer um recenseamento do povo. Como acontece nos dias de hoje, onde o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, ele passa em tempos e tempos na nossa casa, perguntando quantas crianças tem, quem é pai, quem é mãe, e ali há uma soma de todo o território nacional, e aí diz, no Brasil há X milhões de habitantes, na Bahia, em Jequié. Aparentemente, algo não tão importante. E por que que Deus ficou tão irado contra Davi? Por que isso desagradou tanto o coração de Deus? A história do recenseamento vai começar ali, né? Deus chama Abraão no capítulo 15 de Gênesis e diz para Abraão que assim como as estrelas do céu são incontáveis, assim seria o seu povo. E Deus, no primeiro momento que Deus manda Moisés fazer um recenseamento, né? Uma contagem de todo o povo. Deus menciona apenas homens a partir de 20 anos aptos para a guerra. E não sabemos o motivo por quê, né? Tem coisas que só Deus entende, e assim vamos respeitar. Era algo particularmente sério, que para que houvesse esse recenseamento, essa contagem, haveria de cada pessoa ofertar, né, uma oferta de resgate pela sua alma. Então, aparentemente, naquele contexto, naquela época, em Israel, apenas Deus poderia pedir uma enumeração, uma contagem de todo o povo. E foi assim que aconteceu durante 2 vezes. Também no livro de Números, também, no primeiro capítulo, no capítulo 1, já começa Deus pedindo um recenseamento, mas partiu de Deus essa solicitação. Mas nós não vemos aqui em Crônicas Deus pedindo isso para Davi. E a gente começa a fazer uma leitura do texto, a gente começa a conhecer um pouco o texto, e nós temos a impressão que meramente passava de uma vaidade de Davi. Davi, depois de muitas guerras, ele quis saber o número, possivelmente para dizer, foi com esse exército que eu ganhei a guerra. E Davi então solicita aos seus maiorais, e isso leva muito tempo, uma perda de tempo, algo tão cansativo, que durou por cerca de 9 meses, aqueles homens saindo por todo Israel contando. E irmãos, a Bíblia vai dizer que Satanás se levantou contra Israel e influenciou nessa decisão de Davi. Em outras versões, algumas Bíblias vão dizer que Deus que influenciou Davi a ter essa atitude. Mas nós compreendemos na escola bíblica que isso foi Deus permitiu, né, que Satanás influenciasse de Davi, porque já havia no coração de Davi essa intenção, e Deus queria tratar tanto Israel quanto Davi. Irmãos, e a gente começa a pensar um pouco, eu comecei a refletir, quantas decisões, irmãos, nossas durante o nosso dia são influenciadas por Deus? Será que todas as decisões que a gente toma durante o dia, na nossa família, existe a mão de Deus nessas decisões? Ou algumas decisões que nós tomamos, existe a influência do inimigo das nossas almas? Irmão, durante o ano nós tomamos muitas decisões. Se a gente fica naquele trabalho, se a gente não fica. Se a gente muda de cidade ou não, se a gente compra isso, se a gente compra aquilo. Irmãos, toda decisão ela vai causar uma consequência. A mulher com quem você casou vai gerar uma consequência na sua vida. O curso da faculdade que você fez, uma consequência, consequências boas, mas uma consequência. Decisões erradas, consequências não tão boas. E a Bíblia ela vai nos dizer que Deus
Deus não se agradou dessa decisão. Deus ficou muito triste com Davi. A decisão de Davi, meus queridos irmãos, ela estava baseada na soberba. A soberba é um estado onde o ser humano, ele já não escuta mais ninguém. O ser humano não escuta mais a esposa, tampouco Deus, tampouco os vizinhos, tampouco seu amigo. Não ouve mais ninguém. A soberba, o homem fica no estado de rebeldia. E tudo que interessa é o desejo do seu coração. Esse sentimento ele é muito perigoso. E por incrível que pareça, todos nós sentimos isso em algum momento da vida. Ou estamos sentindo agora. E a soberba, quando ela encontra o homem no estado de grande autoridade, isso vai se complicar. Porque essa era a condição de Davi. Davi estava como rei de Israel. Porque, irmãos, uma decisão dessa tem consequências mais trágicas quando nós estamos numa posição de autoridade. Quando nós estamos como pai, quando nós estamos como gerente de uma loja, quando nós estamos responsáveis por alguma administração na igreja, ou um cargo ou um ministério. Por que isso é muito, muito complicado? Porque, irmãos, a gente pensa que só a gente colhe as decisões que a gente toma na vida. A gente pensa, não, foi eu que escolhi, foi eu que fiz, então eu vou obter essa consequência. E nem tudo é assim. Às vezes, a decisão que o pai toma, às vezes o filho vai pagar pelaquela decisão. Pelo pai ser uma autoridade espiritual também, e por seu chefe. Porque todas as pessoas que estão abaixo dessa cadeia, as decisões boas que essa pessoa toma, essa pessoa vai usufruir. As decisões ruins também. A Bíblia diz que o filho não levará o pecado do pai. Correto, o pecado. Mas as consequências sim, meus irmãos. Se a gente for ver a história de outro rei, Saul, ali no momento de holocausto, de sacrifício, ele não espera o profeta, ele toma uma decisão equivocada, e ele mesmo, sem autorização, ele vai e oferece sacrifício. Ali chega o profeta e diz para ele: hoje se encerra o teu reinado. Outra decisão de Saul, que teve consequências trágicas para Israel e principalmente para a sua família. Havia um povo que tinha uma aliança com Israel. E Saul, assim que assume o reinado, Saul tenta destruir. Na verdade, ele mata muitos desse povo. E como consequência, depois da morte de Saul, dois filhos de Saul, alguns netos, são enforcados. Davi teve que atender esse pedido, porque foi quebrada uma aliança, foi quebrado um pacto. Quem foi que sofreu as consequências? Os filhos. E muitas vezes, irmãos, essa consequência não é justa. Não existe uma lógica para a gente colher uma consequência, se é certo ou errado. O fato é que as consequências, ela vêm. A exemplo, um filho, ele se envolve no mundo do crime, no mundo das drogas. E aí ele deve uma dívida. Ele tem uma dívida com determinada pessoa. A mãe e o pai, trabalhadores honestos. E muitas vezes a cobrança vem para aqueles pais. Eu assisti um vídeo esses dias no grupo da família, onde a mãe estava sendo espancada por uma dívida do filho. É justo? Não é. Consequências de alguém. E muitas vezes não precisamos ser líderes em alguma coisa. As nossas decisões pessoais podem impactar a vida de outras pessoas injustamente. Irmãos, existe um cuidado com a nossa vida. Nós como comunidade, nós estamos presos uns aos outros. Um rio poluído, todo mundo sofre as consequências. E a gente não pensa no nosso dia a dia. A gente não raciocina, a gente leva a nossa vida no dia a dia sem raciocinar, sem pensar.
o que as nossas decisões estão sendo tomadas, como nossas decisões estão sendo tomadas. Existe muita gente nesse momento pagando um preço, tendo consequências que não foi causada por elas mesmas. Às vezes foi alguém acima dela. Às vezes foi o pai que tomou essa decisão. Às vezes foi um líder que tomou essa decisão. A decisão de um político, a cidade paga o preço, o país paga o preço. Essas consequências não dependem se a gente quer recebê-las ou não. De fato, ela vem. Ela vem sobre nós. Precisamos refletir mais sobre isso. Você que está em casa, você precisa refletir sobre as suas decisões. Porque, irmãos, é interessante isso. Nós sabemos da verdade. Muitas vezes, 99% das vezes, nós sabemos que aquilo é errado. Mas, por algum motivo, né, talvez a soberba, a gente toma aquela decisão. Davi sabia. Davi era conhecedor da palavra. Davi sabia que para contar o povo de Israel, existia um processo. Não era de qualquer jeito. Precisava ser uma coisa a pedido de Deus, muitas vezes por intermédio de um profeta, ou no estado de extremamente de guerra. Mas, mesmo assim, tinha todo um protocolo, tinha que ter oferta. Então, esse recenseamento era algo sério da parte de Deus. E Joabe, ele chega ali e fala para Davi: ó rei, o Senhor vai trazer tal mal. E Davi, conhecendo a verdade, ele ignora a verdade. E muitas vezes, irmão, nós sabemos que é errado tomar aquela decisão. Nós sabemos que não é certo. Mas sabe aquela coisa, será talvez o estado, né, de autoridade. Muitas vezes, irmãos, é complicado essa questão. Nem todo mundo sabe lidar com o poder. Porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que suas decisões não terão consequência, porque eu sou o líder, porque eu sou o pai, porque eu sou o chefe de família. Vocês compreendem? E muitas vezes é assim com as nossas vidas. Todo Israel tinha conhecimento disso. Irmãos, a consequência foi que 70 mil pessoas, por um pecado aparentemente não tão relevante. O que é isso? Um simples senso, contar pessoas agora é pecado? Se Deus disse que é. E às vezes, irmãos, o que acontece? A gente se preocupa só com aquela máxima, né, do pecado extravagante, né? Com adultério, latrocínio, homicídio, furto. Tudo isso a gente se preocupa. Não, isso eu não pratico. Mas existem muitas coisas, irmãos, que aparentemente, né, não é errado. O pastor falou isso aqui, o meu pai falou isso aqui, a minha mãe. Mas não, é só uma determinação. Irmãos, quebra de princípios. A maior queda de Israel sempre foi por queda de princípios. E muitas vezes, irmãos, nós estamos pagando preços altos em nossas vidas por quebra de princípios, de coisas que aparentemente não tem nenhuma relevância, porque veio talvez, né, de uma autoridade do pai e da mãe. Quantos jovens têm descido da sepultura? Quantas pessoas que do nosso meio nós conhecemos, parentes, amigos, quantos jovens desceram a sepultura? Por quê? Desobedeceu o pai e mãe, ou o pai ou a mãe. E parece uma coisa, né, tão sem sentido, né? Ah, mãe, uma festa, não vai. Aí foi, algo acontece. Quebra de princípios. Toda quebra de princípios terá trágicas consequências. Precisamos, irmãos, nos atentar mais para isso. Precisamos ter um cuidado maior com a nossa vida espiritual. Às vezes, aquele conselho que o guarda de trânsito nos falou, e a gente não obedece, é uma quebra de princípios. Mas o guarda de trânsito é uma autoridade. Não importa de onde vem, importa que obedecemos. Ah, mas foi alguém, né, que não tem tanta relevância assim, mas aquela pessoa está apta para determinar tal função. Vamos obedecer. Porque a gente se atenta muito para isso, para as coisas grandes.
E muitas vezes nós estamos pecando nas pequenas coisas e as consequências são grandes. Irmão, Deus, Ele é maravilhoso. Tudo que Deus coloca em nossas vidas é para nos manter bem. Então vamos prestar mais atenção, irmãos. Vamos ter mais cuidado com a palavra do Senhor. Queridos, e o interessante nessa palavra é a gente ver como Deus é. Aqui nessa palavra se manifesta também o caráter de Deus. Deus de justiça, Deus que não passa a mão na cabeça de ninguém, mas também um Deus de amor. As consequências veio, Deus envia um anjo para destruir toda Jerusalém. E o interessante também é a atitude de Davi. Davi, no momento que ele percebe o seu erro, Davi, no momento que ele percebe a grande loucura cometida, Davi e os anciãos do povo, aqueles homens, deixam suas vestes nobres, o rei tira sua coroa, tira sua veste e veste roupa de pano de saco. E aquele povo todo se humilha diante de Deus e pede misericórdia ao Senhor. Querido, o pecado de Davi foi um pecado explícito. O pecado de Davi foi um pecado notório. A consciência de Davi só veio pesar depois das consequências. E muitas vezes, irmãos, a gente só para pensar quando as coisas acontecem. A gente só para lamentar depois que tudo já está instaurado. Aí a gente chora. Aí a gente quer pagar o preço. Sim, Deus, Ele vai nos ouvir se houver arrependimento genuíno. Mas, irmãos, é muito doído a gente ver que alguém está sofrendo e a causa desse sofrimento foi por causa da nossa desobediência. É muito triste a gente olhar para um filho, olhar para a esposa e saber que a causa daquele despejo, daquela casa que todos estavam ali morando de aluguel, foi a negligência de um dos membros da casa, também na questão financeira. É muito difícil saber que alguém, algum amigo, está enfermo, está no hospital, porque a gente excedeu o limite da velocidade do carro. Uma atitude individual, consequências coletivas. Consequências coletivas. E, querido, talvez tenha alguém em casa, talvez tenha alguém aqui nessa noite, que assim como Davi também, cometeu algum pecado, algo terrível, e todo mundo ficou sabendo. E é motivo de vergonha. Irmãos, Davi, ele se dispõe de tudo naquele momento, e ele vai para o joelho, e Davi, ele suplica misericórdia ao Senhor. Talvez, meu irmão, o pecado que você cometeu é vergonhoso, é muito triste, e por conta disso você vive aprisionado nesse pecado, não dá um passo para frente, não toma essa decisão de arrependimento. Mas nessa noite o Senhor te convida, você, a tomar esse passo de arrependimento. Talvez tenha alguém em casa preso a essa culpa, porque o pecado é isso, viu, irmãos? O pecado, ele consequentemente traz uma culpa muito grande, e o inimigo das nossas almas, ele se apropria desse pecado. O inimigo, ele toma posse desse pecado e ele vai aprisionar a pessoa no estado de culpa. Mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é rico, grande em misericórdia. E Deus ali, meus irmãos, Deus diz para o anjo, basta. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nesse estado? Querido, eu quero te pedir nessa noite, meu irmão,
esteja aberto ao mover do Espírito Santo na tua vida. Meu irmão, chega de ouvir apenas a palavra. Chega esse momento apenas de estar ouvindo a palavra do Senhor e estar praticando. Deus nos chama nessa noite, irmão, para uma prática, para uma revisão. Deus está nos trazendo uma revisão de comportamento. A soberba de Davi, a liderança de Davi, as consequências de Davi. Muitas vezes, irmão, nós estamos escolhendo a mesma consequência. A gente olha para a história de Davi e a gente faz duas comparações. O mesmo homem, e quantas lições diferentes a gente tira disso. Quantas lições a gente tira da vida de Davi? Um exemplo de um homem no campo da adoração. Um homem que é referência em seminários de adoração e louvor pelo Brasil e pelo mundo. Mas também Davi também é uma referência de comportamentos na família, na vida pessoal e na liderança que nós não devemos seguir. Porque, irmãos, Deus não quer mostrar que Davi era um homem mau ou diferente de nós, de maneira alguma. Deus está nos mostrando que podemos ser duas coisas. Podemos ser bênção e podemos ser maldição também. Nós podemos ser as duas coisas. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Também Davi, um homem como um fracasso na família. Davi, com a sua família, foi um homem que não devemos seguir o exemplo. Um homem que não botava limite nos filhos. Um homem que não colocava nenhuma autoridade sobre os filhos. E a consequência para a família de Davi foi: um filho se revolta contra ele para tomar o seu reinado. Um filho estrupa a sua própria irmã. Irmãos, e a gente fica se pensando: que legado nós queremos deixar? Que legado nós queremos deixar para a nossa família, para a nossa sociedade? Decisões diárias. Tudo passa pelo campo da decisão. Tudo passa pelas escolhas diárias. Sempre foi assim. Sempre será assim. Escolhas determinam o nosso sucesso futuro ou a nossa destruição momentânea. E muitas vezes nós não sabemos escolher. Muitas vezes nós sabemos escolher. A gente não sabe escolher com quem a gente vai namorar. A gente não escolhe com quem a gente vai casar. E muitas vezes são decisões irracionais. Irmãos, as consequências, ela não tem nada a ver com Deus. Existem muitas pessoas culpando Deus pelo seu fracasso. Existe muita gente colocando em Deus a culpa do seu fracasso. Mas na verdade foi suas decisões tomadas. A gente vê muita gente de mal com Deus. A gente vê muita gente com rancor com Deus. Muitas vezes não está muito claro. A pessoa não deixa muito explícito isso. Mas no bate-papo a gente reconhece que na verdade aquela pessoa ela culpa a Deus pelo seu fracasso. Ela está culpando o Senhor. Enquanto na verdade Deus sempre nos avisa. Sempre Deus manda alguém. Sempre Deus dá um sinal. Dificilmente a gente não sabe. A gente sempre sabe que não devemos fazer, mas a gente faz. Muitas pessoas culpam a Deus pelo abandono, pelo seu casamento ser um fracasso, por não estar num trabalho tão bom como os seus amigos. Muitas vezes aqueles amigos, aquelas pessoas tomaram decisões corretas. Em vez de jogar bola todos os horários, também deixava tempo para ir para a escola. E muita gente frustrada com Deus.
Muita gente que não consegue crescer na sua vida espiritual. Porque na verdade, essas pessoas, elas culpam a Deus pelo seu fracasso. Mas, irmãos, o interessante é que sempre há tempo para a gente voltarmos. Sempre há tempo para a gente corrigir o nosso erro. Infelizmente aconteceu as consequências, irmãos. Infelizmente veio as consequências. Mas o convite de Deus nessa noite é: eu sou um Deus misericordioso. Quantas vezes, irmão, nós merecemos tantas coisas ruins, né? Assim como Deus ia destruir toda a Jerusalém, mas Deus olha para aquele povo, Deus olha com um olhar de amor, e Deus diz para o anjo: basta, retira a tua espada e coloca na bainha, porque houve um arrependimento genuíno, houve um arrependimento verdadeiro. Não importa, irmão, nosso estado nesta hora, não importa o sofrimento, não importa a dor, a desilusão, o fracasso que tivemos em qualquer área das nossas vidas. O importante é que Deus sempre está disposto a traçarmos um novo recomeço para a nossa vida. Deus é assim. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. E muitas vezes o que a gente merecemos é o mal da parte de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, não é assim que Deus retribui. Deus retribui com graça, com amor e com misericórdia. É assim que Deus faz. Porque, irmãos, se o nosso Deus fosse outro, tudo estava destruído. Não havia misericórdia, não havia graça da parte de Deus. Então, irmãos, o plano de Deus sempre foi resgatar o homem do seu erro e do seu pecado. De fato, Deus nunca quis destruir o homem. Muitas vezes, o que vem para nós é uma leve correção de Deus, apenas para tratarmos com a nossa vida, apenas para nos despertar do nosso pecado. E quantas vezes, irmãos, Deus levantou a Davi? Por que Deus não encerrou ali o reinado de Davi? Porque Deus poderia muito bem, assim como foi com Saul. Porque, irmãos, no coração de Saul, de fato não havia uma aliança com Deus. No coração de Saul nunca houve uma aliança, uma gratidão, um amor para com Deus. Saul foi um clamor da população. Saul foi um clamor do povo. Mas Davi não. Davi foi achado segundo o coração de Deus. Queridos, esse é o fato de nós não sermos destruídos. Eu e você também. O fato de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados é que nós fomos chamados e achados pelo Senhor. Nós somos achados e chamados. Nós somos amados pelo nosso Deus. Então, toda vez, meu amado, que tomarmos uma decisão incorreta, a primeira coisa que devemos fazer é correr para os braços do Senhor Jesus. Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é o que leva a obtermos o favor do nosso Deus. E muitas vezes a gente quer conseguir isso com outras coisas. Não, irmãos, não tem para onde correr. É arrependimento e humilhação. Arrependimento e humilhação. E nessa noite nós vamos pedir isso ao Senhor. Deus, gera no meu coração, Pai, arrependimento. Arrependimento pelos meus pecados. Meu irmão que está em casa nesta hora, talvez você não, ou que esteja aqui também, você talvez nunca teve essa experiência com Deus. Talvez você pecou, você decepcionou a sua família, você decepcionou seus pais, e você ainda não experimentou da parte de Deus essa misericórdia. Talvez o que as pessoas te dizem, o que a tua família diz, é apenas acusação sobre a tua vida. Mas eu te digo nessa noite,
que há misericórdia de Deus para mudar a tua história. Há misericórdia da parte de Deus para mudar a tua vida. Não importa o que foi cometido, não importa o pecado que foi cometido, importa é a tua decisão nessa noite. Se você nessa hora, na sua casa ou aqui mesmo, entregar o teu coração ao Senhor, se entregar totalmente a Jesus, pedir perdão pelos teus pecados, se humilhar, assim como Davi fez, se dispor de tudo, reconhecer que realmente você pecou, que você errou, Deus pode mudar a tua história. Você pode ser uma pessoa que nesse momento é um fracasso, pode ser um motivo de chacota, mas você será motivo de alegria para a sua família. Você será um motivo de orgulho para a sua família. Irmãos, aos 14 anos de idade, falando de mim nesse momento, eu cometi algo que, sabe, deixou minha família muito triste. A minha família ficou muito triste com a minha decisão. A minha família ficou muito triste com o pecado que eu cometi. E eu também fiquei muito envergonhado. No exato momento, eu pensei em correr, em fugir, porque eu não conseguia olhar para os olhos dos meus pais. Eu não conseguia olhar para minha avó, nem para os meus tios. E por muito tempo, irmãos, quando eu não conhecia o Senhor, essa lembrança desse pecado, esse erro, isso me deixava muito triste e angustiado. Isso me deixava muito mais pior. E querido, de uma forma sobrenatural, quando eu aceitei a Jesus, quando recebi o perdão de Deus, quando eu recebi a misericórdia de Deus, hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, a minha família me tem como respeito e como exemplo. Eu nunca imaginaria isso. Eu nunca pensaria isso, que um dia eu conseguiria resgatar o respeito da minha família, dos meus pais. Mas é isso que Deus faz. É isso que Jesus faz. Não importa o que acontece. O importante é a decisão certa. Muitas vezes a decisão ela é errada, mas hoje Deus nos chama para tomar uma decisão correta diante dele. E é muito bom, eu louvo a Deus, quando eu vejo minha mãe me olhar com um olhar, sabe, de orgulho no bom sentido. É muito bom chegar na casa do meu pai e observar o olhar do meu pai para comigo. E é isso, meu irmão, que Deus quer fazer na tua vida. Eu falo para muitos crentes dessa noite e também falo para muitas pessoas aqui que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. E vive debaixo dessa angústia, dessa acusação. Porque o pecado ele foi público. Quando o pecado ele é, sabe, ali camuflado, como ele é escondido, ou quando às vezes ninguém ficou sabendo, é muito fácil a gente lidar com isso, entre aspas. Mas quando o pecado ele é explícito, que gera uma vergonha, é muito difícil sair dele. Se olharmos para os olhares dos homens e para os comentários dos homens. Então Davi tinha tudo para ficar só se lamentando, mas Deus, foi 70 mil pessoas que morreram porque eu cometi isso. Em um dado momento Davi também pensou assim. Ele questionou a Deus, mas Deus, que a minha família pague pelo meu pecado. Que eu pague pelo... Quem pecou não foi esse povo, quem pecou foi eu. Mas Davi, ele cai na real e ele entende que os questionamentos não ia levar para lugar nenhum. Davi entende naquele exato momento e o que ia levar ele a ter sucesso era o arrependimento, era buscar Deus. Era buscar a face do Senhor Jesus, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque, irmãos, havia 3 consequências para Davi: a fome, a perseguição de seus inimigos, ou a peste, o castigo vindo de diante de Deus. Irmãos, por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque muitas vezes é isso que acontece, né? O julgamento das pessoas sobre nossos erros, ele não traz nenhum benefício. Esse julgamento só faz nos afastarmos de Deus. Mas é diferente quando a gente fecha os olhos para o mundo e abre para o Senhor. Nele nós alcançamos graça e misericórdia. Esse é o nosso Deus. Um Deus de amor. Um Deus
todo-poderoso. Um Deus que está sempre disposto a nos perdoar. Mas durante o nosso dia a dia, o inimigo tenta sempre influenciar nossas decisões para levarmos ao fracasso e, consequentemente, as acusações. São as acusações que nos deixam distante do Senhor. São as acusações, são os comentários. Mas não, meu irmão. É Deus. Está no Senhor Deus todo o nosso sucesso, toda a nossa redenção. Como é bom servir a esse Deus. Como é maravilhoso servir esse Deus todo-poderoso. O Deus de amor. O Deus de graça. O Deus que está sempre disposto a nos perdoar. Quantos de nós já passaram por essa experiência? Quantas pessoas estão aqui, estão em casa, que um dia não tinha todo esse prestígio familiar. Mas no exato momento que essas pessoas tomaram uma decisão, irmãos, isso é inexplicável. Como é que se explica isso? Como é que se explica? Nós temos uma imagem manchada na sociedade. Como se explica a gente ter um caráter deformado na sociedade? Sabe, todos os nossos amigos conhecem nossas práticas. E de repente, irmãos, quando a gente toma a decisão de aceitar Cristo, esse processo, é muito interessante esse processo. Que a gente sai desse campo e as pessoas olham pra gente, entendem que nós cometemos tais coisas, entendem que em um exato momento não fomos pessoas referenciais, mas hoje não. Mas hoje as pessoas olham e veem, verdadeiramente Deus transformou a vida daquela mulher. Verdadeiramente Deus transformou a vida daquele homem. Porque, irmãos, o mundo não entende. A gente vê constantemente a mídia atacando a igreja. A gente vê agora nesse momento mesmo um caso muito conhecido, questão de ética que a gente não vai citar, mas muito conhecido da mídia, e a mídia pega aquele exemplo para atacar a igreja. Para dizer que o modelo de família que nós obtemos não é perfeito, que é falho. Aí começa a contestar o casamento, começa a contestar a fidelidade, começa a contestar a forma que a gente cria nossos filhos. Porque, irmãos, isso é o projeto que dá certo. Não tem como dar errado nas nossas vidas. Não tem como dar errado quando a gente se coloca na posição de servir a Deus. Eu não conheço uma pessoa nesse mundo. Eu não conheço uma pessoa que verdadeiramente se entregou a Jesus e a vida não foi mudada. Eu não conheço ninguém que de verdade, não como Saul, mas assim como Davi, tendo pecado, tendo errado, mas se arrependeu e entrou na graça do Senhor. Eu não conheço ninguém que não sofreu uma transformação da parte do Senhor e que vive bem com o Senhor. A vida foi transformada. É assim, meus irmãos, que Deus faz. É assim que nosso Deus trabalha. E talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo, você hoje não mais está na comunhão com a igreja, com os irmãos. Muito mais que isso, você não está mais num relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Meu querido, não importa o seu estado, não importa a decisão, mas Deus te chama nessa noite para que você faça uma manutenção de fé. Deus te chama de onde você está. Deus te chama ao arrependimento genuíno. Deus te chama à humilhação. Deus te chama para que você venha no seu quarto, deitar, chorar, abrir o seu coração e obter de novo a graça do Senhor Jesus. Obter os momentos de alegrias com o Senhor. Porque, irmão, é maravilhoso, meu querido. É maravilhoso termos Deus em nossas vidas. Passamos por muitos momentos difíceis. E nos últimos dias, sim. Dias desafiantes. Não sei o que acontece, mas muitas vezes no nosso trabalho, parece que as coisas querem nos tirar da posição. Muitas vezes, às vezes, no nosso campo familiar. A intenção é nos angustiar, nos tirar da presença.
Mas ainda assim, queridos, estar com Deus é a melhor opção. Eu não troco isso por nada na minha vida. Decisões tomadas com responsabilidade, com diálogos, ouvindo o outro, ouvindo o pai, ouvindo o irmão, ouvindo a mãe, ouvindo primeiramente Deus, nos levará a um estado de vida, de graça, de alegria. É muito interessante botarmos em prática o que ouvimos nessa noite. Analisarmos quais decisões e como ela está sendo tomada. Você tem conversado com seu pai, você tem conversado com sua mãe, você tem conversado com sua esposa. Novamente, falando um pouco da minha vida. Eu achei muito interessante que eu precisava tomar uma decisão tão importante essa semana. E essa decisão ia impactar diretamente a minha família. E eu conversei com minha esposa. E a minha esposa falou para mim: a tua dor é a minha dor. A tua alegria é a minha alegria. Ah, querido, como é bom a gente ser aprovado, né? Como é bom a gente ser aprovado pelo nosso... A gente sempre espera isso. Nem sempre, também às vezes ela vai dizer, ou ele vai dizer: não, querido, amor não é agora. Espera um pouquinho. Mas como é bom a gente compartilhar as decisões. Como é bom a gente falar para Deus e ouvir a voz de Deus, seja para sim ou seja para não. Nós vamos ter sucesso em nossas vidas. Nossa vida não terá consequências desastrosas, que muitas vezes consequências angustiosas, traumáticas, no simples momento de decisão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo venha te conduzir nessa semana. Que a graça do Senhor esteja sobre tua vida nesta hora. Eu te convido nessa hora a você ficar de pé. Você em sua casa também, fique da melhor forma possível. E nós vamos orar nesta hora. Nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, ó Deus, muitas vezes, Pai, nós não temos esse discernimento, Pai. Decisões nossas são tomadas, Pai, como o vento move folhas. Ó Deus, mas a partir de hoje, Pai, nós queremos, Deus, pautar as nossas decisões, Pai, sobre tua direção. Ó Pai, eu te peço nessa noite, Pai, orienta as decisões das famílias, Jesus. Ó Deus, orienta, Pai, as decisões dos filhos, dos pais. Ó Deus, não nos deixe, Pai, colher consequências, Deus, que não venham da parte do Senhor. Ó Deus, não queremos, Pai, sofrer a frustração, Pai, e o estado traumático que Davi passou contra Israel. Mas nós queremos, Pai, usufruir, Deus, do melhor possível, Deus. Ó Pai, abençoa a tua igreja. Ó Deus, abençoa a tua casa nesta hora, Pai. Ó Pai, abençoa os irmãos que estão em casa nesse momento, Pai. Ó Pai, ilumina cada um, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria fazer um convite para você que está aqui, para você que está em casa nesta hora. Se você nesse momento, eu te convido a você a fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Se você estiver em sua casa e você quer receber o Senhor Jesus, ou quer voltar para o Senhor Jesus, você vai levantar a sua mão nesta hora. Você vai pedir ao Senhor misericórdia. Se você está aqui no templo nessa hora, você pode vir aqui à frente. Você pode se direcionar aqui, para alguém vai te acompanhar. Não importa onde você esteja. Abre o teu coração e deixa Deus mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ó Pai, abençoa o teu povo nessa hora. Ó Deus, leva o teu povo, Deus, em paz. Abençoa, Pai, a nossa semana. Abençoa, Pai, o nosso trabalho. Nós te agradecemos, Pai, pelo culto de hoje pela manhã. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso dia e pelo culto da noite. Abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, já pode selecionar suas casas, né? Nós já encerramos o culto de hoje. Que Deus abençoe. Até